Sejam bem-vindos. Sessão número 3046, ordinária e presencial da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Com a presença do outro representante do Ministério Público, doutor Manuel, dou por aberta a sessão e agradecer a presença de todos. Nossa turma hoje está completa. Muito bem. Em discussão e votação da sessão anterior, distribuída por cota, a secretária para a leitura do expediente. Não há expediente, senhor presidente. Palavra facultada para comunicações, indicações e requerimentos. Doutor nominando. Sem problema. Doutor Catão. Doutor Renato. Eu vou apenas, a pedido do advogado, eu vou adiar por uma semana. Não sei se está presente, doutor Rodrigo. Talvez esteja online. Atendendo ao pedido do doutor Rodrigo, eu vou adiar por uma semana o processo do item da pauta 33 da ENLU. É o 10.793 de 2022. Apesar do tempo decorrido, processo de praticamente 5 anos, e já houve a oitiva do Ministério Público em mais de uma oportunidade, a auditoria já examinou mais de uma vez o problema de que se cinge a questão da prestação de contas anual. Como houve uma última alteração na representação com a nomeação do doutor Rodrigo, eu vou adiar por uma semana e aí trarei o processo na próxima quinta-feira. Já adiantando aos representantes da ENLU e ao próprio advogado de que vou seguir inteiramente o funcionamento do Ministério Público. Já foram dadas todas as oportunidades de defesa, de apresentação de documentos, etc. E realmente foge do esquadro para processo dessa espécie. E no caso das inversões, no primeiro processo, nós temos 2 advogados. Senhor presidente. Pois não. O item 2, que é o primeiro da inversão. Isso. Eu estou retirando de pauta. Câmara porque Municipal de São Bento. A nobre advogada ganhou neném. Pois não. E aqui meus cumprimentos para ela e para a família. Então. Adiado para a próxima. Não, adiado não, eu estou retirando. Retirado de pauta para nova notificação. Para nova notificação daqui a mais de um mês. Câmara Municipal de São Bento. Era isso, senhor presidente. É o processo 2471 de 2024. É isso mesmo? É isso mesmo. Pois não. Então, o primeiro processo da pauta é o item 36, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Bahia. Aí, como eu falei, tem 2 advogados inscritos e a cada um será repartido o tempo de 15 minutos, 7,5 minutos para cada um. Doutor Yuri Veiga Cavalcante, em seguida, doutor Enio Nascimento, que tem a palavra. Vossa Excelência não vai começar pelas inversões. Justo, é a primeira inversão da pauta. É? Instituto de Previdência e tá Assistência do município de Bahia. É o senhor, desculpe, o relator, doutor Fernando Luiz Catão. Esse processo é o de número 18578/20 e tem uma tramitação, uma existência muito esdrúxula. Eu vou resumir, não vou ler todo o resumido que foi pela auditoria nem pelo Ministério Público, porque tanto o Ministério Público como a auditoria esposaram o mesmo pensamento. E vou fazer um resumo do fato que aconteceu e ver se encaminho dessa forma essa votação de hoje. Em 2000, o decreto 1002/2000 tratou da aposentadoria com provamentos proporcionais da servidora. Já em 2002, a servidora foi nomeada para o cargo de comissão coordenadora geral da Secretaria de Administração. Um cargo de comissão na coordenação geral da Secretaria de Administração. E aí começa a surgir coisas, vamos dizer, que são inovações. Em 2016, através da portaria 117/2016, tornando sem efeito o decreto anterior.
que já é uma anomalia, uma portaria, tornar sem efeito um decreto. Em 2016, teve a portaria 118 de 2016, que logo seja seguinte a 117, determinando o retorno imediato da servidora ao trabalho, ou seja, desde que ela foi aposentada em 2000, passaram 16 anos e então, em 2016, se determinou a volta ao trabalho. Em 2020, através da portaria 57 de 2020, foi concedida a aposentadoria com proventos integrais, uma segunda aposentadoria, devidamente encaminhada ao Tribunal de Contas, objeto do processo em análise. Vale ressaltar que a primeira aposentadoria, a de 2016, a de 2000, ela não foi encaminhada ao tribunal. Em 2023, em janeiro, foram encaminhadas as portarias 117, 118 do RPPS, momento no qual o tribunal tomou conhecimento de sua existência. Até então, o tribunal não conhecia essas portarias. Em 2024, somente através de diligência in loco, a auditoria identificou a existência da primeira aposentadoria, concedida em 2000, que não foi encaminhada ao tribunal. Bem, o ato concessionário do primeiro benefício, o decreto 1/2000, apenas chegou ao conhecimento do tribunal em 5 de 11 de 2024, quando a auditoria em diligência in loco, na sede do RPPS de Bahia, obteve cópia da página funcional da servidora que continha o referido decreto. Neste momento, estamos verificando o cumprimento da resolução 110 de 2024, da sessão do dia 25 de 4 de 2024, assinando o prazo para estabelecer a legalidade e apresentando documentação pertinente. A posição da auditoria quanto a nesse momento, comungada com o Ministério Público, é pelo cumprimento parcial da resolução, declarar a ilegalidade da aposentadoria concedida em 2020, negar registro ao ato, determinar a anulação da portaria 117 de 2016, que tornou sem efeito o decreto 102/2000, restaurar os efeitos do decreto cancelado e apresentar nova memória de cálculo, ratificando os cálculos correspondentes apresentados. Eu vou adiantar minha posição do voto, porque eu poderia ter tomado essa decisão por despacho, mas achei que, pela peculiaridade do caso, trouxe melhor para a análise do colegiado. No meu voto, eu sou pelo não conhecimento do recurso de reconsideração interposto pela aposentada, a ausência do pressuposto de admissibilidade, conforme o artigo 221, parágrafo 2 do antigo regimento interno dessa Corte de Contas, declaração de cumprimento parcial da resolução 110 de 2024, declaração da ilegalidade da aposentadoria concedida em 2020, objeto deste processo e negativa de registro ao ato, assinação de novo prazo de 10 dias ao gestor do Instituto para adotar as seguintes providências. Informo que a data limite para esse processo prescrever é dia 27/10, daí a necessidade de se ter essa urgência. Então, determinar anular a portaria 117 de 2016, restaurar os efeitos do decreto 1/2002/2000 e determinação do retorno dos autos à auditoria com vista a proceder nova análise do cômputo do período para cômputo do período de 1/3/2016 a 9/2020, para efeito de tempo de serviço de contribuição da aposentada. Recomendações da gestão municipal e previdenciária para se absterem de estender quaisquer tipo de reajuste sem previsão de lei. Então, esse é o relato e já o resumo do voto, porque se os advogados quiserem fazer algum posicionamento, o processo voltará à auditoria para, nesse prazo de 10 dias, e também ao Instituto, para, nesse prazo de 10 dias, se formar o novo valor e se resolver essa questão dos 4 anos, que está solta, ela tem direito aos 4 anos. Pois não, doutor Leandro, com a palavra. O processo que a defesa me procurou, e eu entendo, doutor procurador, que ela não pode pagar por um erro da administração. E o tempo que percorreu e a idade dela já dá direito a manter o que foi incorporado. Então, de todo modo, eu vou pedir vista do processo que eu quero trazer meu voto. Quando ele retornar, está certo assim? Mas se ele for para a auditoria, isso vai levar tempo. Eu já estou, veja bem, eu já estou determinando, nós já estamos reconhecendo que os 4 anos que ela trabalhou, ela tem direito aos 4 anos.
Já estamos reconhecendo isso, eu já estou reconhecendo A isso. súmula do TCU fala exatamente isso. Exatamente. Vossa Excelência não quer ouvir o advogado, não? Doutor Yuri, por gentileza, se identifique para registrar em ata. Bom dia a todos. Yuri Veiga Cavalcante, OBPB 15548. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa primeira Câmara, conselheiro, excelentíssimo senhor conselheiro Antônio Gomes Vieira Filho, excelentíssimo relator conselheiro Fernando Rodrigues Catão, excelentíssimo conselheiro doutor Antônio Nominando Diniz, excelentíssimo membro do Ministério Público, doutor Manuel, todos os servidores que compõem essa casa e que ajudam na presente sessão, todos os que se encontram aqui presentes. Ouvido o relato posto pelo relator, né, Dr. Fernando Rodrigues Catão, realmente a senhora Ivoneide, ela foi admitida em 75, teve uma aposentadoria concedida no ano 2000 de forma proporcional ao tempo de contribuição. No ano de 2016, após um processo administrativo aberto em 2015 pelo IPAM de Bahia, de ofício, que determinou o seu retorno à ativa, a senhora Ivoneide retornou, trabalhou por cerca de 4 anos, foi aposentada novamente por tempo de contribuição pelo artigo 6º da Emenda Constitucional 41 de 2003, isso no ano 2020, ou seja, o presente processo que se encontra em análise da sua legalidade por essa Corte de Contas. E aí a gente tem essa situação de que no ano de 2024, a auditoria, após os achados, diligências in loco, tomou ciência tanto do processo do ano 2000 como o processo de 2015. Esses processos, evidentemente, nunca foram encaminhados, pelo menos não se comprovou o encaminhamento dessa Corte de Contas, porém a senhora Ivoneide, ela não poderia nem sequer tomar ciência disso, ou seja, é uma irregularidade da administração pública de Bahia não ter encaminhado o processo a essa Corte de Contas. O fato é que a senhora Ivoneide efetivamente trabalhou, contribuiu, obedeceu uma ordem de retornar à ativa, e o que nos parece, doutor Fernando Rodrigues Catão, é que o retorno para a auditoria, na forma que o voto se encontra, vai gerar um grave prejuízo à senhora Ivoneide, porque está remontando ao restabelecimento do ato do ano de 2000, quando hoje ela tem direito a um benefício pelo ato do artigo 6º a 41, que é com integralidade e paridade, considerando esses 4 anos. Bem entendo que a sugestão da autoria, em face de que não poderia haver enriquecimento ilícito, sugere a expedição de CTC desse período, desses 4 anos, né, de 2016 a 2020, mas a senhora Ivoneide é pessoa já idosa, com mais de 66 anos de idade. Se ela pegar essa CTC e for levar eventualmente para o INSS, precisará contribuir mais 11 anos para poder ter direito a um benefício de aposentadoria por idade no INSS. Remontar a aposentadoria proporcional dela, como está sendo sugerido, do ano de 2020, como o próprio nome diz, é proporcional, ela vai ter uma perda de 30% ou 40% do seu benefício. Então, não nos parece razoável que a ideia da auditoria de tornar esse ato nulo da portaria 116 de 2017, ou melhor, 117 de 2016, e, consequentemente, todos os outros atos serem nulos também, por consequência lógica, tornar nula a aposentadoria do ano de 2020, certo? E a sugestão da negativa de registro, sem pesar a segurança jurídica, a boa-fé da senhora Ivoneide, sem pesar a proporcionalidade e a razoabilidade dessa decisão, sem pesar, como eu disse, a dignidade da pessoa humana, e invoco novamente aqui a ideia de que a senhora Ivoneide é pessoa idosa e estaria amparada pela lei protecionista do Estatuto do Idoso, sem pesar, inclusive, o interesse público. Por que o interesse público? Se o ato de aposentadoria do ano 2020 ele é nulo por força da alegação de ilegalidade e nulidade da portaria 117 de 2016, todos os atos praticados pela senhora Ivoneide também são nulos. Então, todos os autos de infração, ela é agente fiscal de tributos, todos os contribuintes que eventualmente pagaram suas multas, todos os processos administrativos que ela trabalhou, isso tudo irá gerar uma insegurança jurídica da administração pública e dos contribuintes, e aí eu não estou mais falando em relação à senhora Ivoneide, mas sim à administração pública, ao interesse público. Então, não nos parece que, em confronto do princípio da legalidade estrita com a segurança jurídica e esses demais outros princípios, e se formos entrar na seara previdenciária, direito ao melhor benefício,
inexistência de dano ao erário, qual foi o dano que houve ao erário? Não existe. Então, a única penalizada está sendo a senhora Ivoneide. Então, é por esse motivo que a defesa sugere, na verdade aponta, né, trouxe em suas manifestações, que deva ser mantido o ato do ano de 2020, ou seja, a portaria 057 de 2020, eventualmente que ainda exista, seja passível de controle, haja visto que esses processos nunca vieram ao tribunal, nunca aportaram ao Tribunal de Contas, mas a senhora Ivoneide não deu causa a isso, e que exista o controle constitucional a ser exercido pela auditoria e que ela pudesse sugerir que esse ato, né, seja verificado ou seja avaliado como nulo, mas em primazia ao princípio da segurança jurídica, face ao princípio da legalidade. A legalidade estrita ela não pode ser absoluta, ela tem que ser valorada também em relação a outros princípios do direito e garantias fundamentais da nossa Constituição. Então, são por esses motivos, Excelência, que solicitamos, né, a defesa pugna pela manutenção dos efeitos da portaria 057 do ano de 2020. E aqui a defesa encerra, passa a palavra para o ilustre colega, doutor Enio, para fazer suas considerações e ficamos à disposição de Vossa Excelência. Obrigado. Com a palavra, doutor Enio Nascimento. Prezada Preclara Câmara, senhor representante do Ministério Público, nobres servidores, colegas que aqui nos acompanham, conforme foi bem apresentado pelo relator e pelo colega doutor Yuri, o processo é uma divergência dos demais, graças a Deus que isso não é comum. Porque desde 2000 que se discute esse processo. E o que acontece, senhor relator? Em 2000, o processo não foi encaminhado para cá, para esta corte. Em 2016, teve um novo procedimento, não foi encaminhado para cá. A mulher retornou ao trabalho. E isso é importante que seja registrado nessa corte. O que é que o IPAM tem com isso? O IPAM, que eu estou demonstrando aqui, fazendo a defesa e falando pelo Instituto de Previdência do Instituto de Previdência de Bahia, ele retoma a receber as contribuições previdenciárias dessa senhora. Ela volta a trabalhar, presta serviço normalmente para o município de Bahia, conforme o doutor Yuri trouxe aqui, ela é agente de tributos fiscais, exerceu, o IPAM recebeu essa contribuição, e aí o que acontece? Ela pediu um novo pedido, fez um novo requerimento. Naquela data, 2020, foi apreciado, foi concluído todos os requisitos para uma aposentadoria integral e foi encaminhado para este ato, para este sinédrio apreciar a legalidade. Então, considerando, né, que esta última portaria, ela está fechada os princípios da legalidade, ela preencheu todos os requisitos. Outra coisa, a contribuição previdenciária, o IPAM também recebeu esse valor e não vai devolver esse tempo. O que vamos fazer com esse tempo e essa contribuição que a mulher voltou a trabalhar? Então, por este último ato, nós não percebemos nenhum prejuízo, nem para o IPAM, e vamos causar, se for o contrário, uma retroação ao ano 2000, né, para justificar uma aposentadoria proporcional, que, depois de 25 anos, né, nós estamos aqui a convalidar esse ato. Então, o que é que o IPAM roga a esta corte? Que, considerando o princípio da segurança jurídica, né, a proteção, a própria previdência, né, que nós estamos aqui, e em segurança a portaria número 57/2020, que foi esta última, é o que se roga pelo registro e o reconhecimento dessa legalidade, envolvendo não somente a estrita legalidade de um ato de aposentadoria proporcional que foi gerado há 25 anos atrás. É o que se requer essa corte, com essas considerações. Obrigado. Obrigado a Vossas Excelências. Com a palavra, o doutor representante do Ministério Público. Excelência, renovando um bom dia a todos. É um processo peculiar, como já foi bem relatado por doutor Catão. No ano 2000 houve aposentadoria. E em 20 anos de serviço público, pouco tempo, mas eu nunca tinha visto uma situação dessa. Aposentou no ano 2000. Em 2016, imagine que a administração, 16 anos depois, vai lá pegar um processo de aposentadoria do ano 2000, que ainda não foi nem enviado para o Tribunal de Contas, e descobre, no exercício da autotutela, que existe alguma inconstitucionalidade e chama a servidora de volta para trabalhar. Sendo que, pelo menos em gabinete,
a assessoria identificou que não tinha inconstitucionalidade na aposentadoria do ano 2000. Em 2016, a servidora volta sob a justificativa de inobservância dos requisitos constitucionais. Não, no ano 2000 foi constitucional. Foi aposentado, né, com proventos proporcionais, com 25 anos de serviço. E aí a pessoa volta 16 anos depois, já superado o prazo da própria decadencial da própria administração municipal de Bahia, de rever esse ato de aposentadoria como órgão de origem, né? Em relação à preocupação suscitada pelo Dr. Causide em relação aos atos praticados de 2016 a 2020, eventual auto de infração, isso aí já existe jurisprudência que esses atos de fato não são nulos por causa da teoria da aparência, da teoria do servidor de fato. Então não teria esse prejuízo de nulidade, não. Agora, realmente é um processo que causa estranheza. Como é que essa autotutela é exercida 16 anos depois, não é? Imagina você estar aqui no tribunal e pega um processo de 16 anos e puxa e bota ele na fila da vez e vai revolver os atos administrativos, quando a gente sabe que a administração pública tem uma demanda de trabalho absurda, que em situações normais não permitiria que você puxasse um processo de 16 anos para fazer a autotutela. E aí a servidora, isso aí é um fato, volta a trabalhar em 2016 e trabalha de 2016 a 2020. Então teve mais 4 anos de contribuição. E aí, com esses 4 anos, ela pede uma nova aposentadoria sem que a primeira tenha sido sequer apreciada pelo tribunal. E agora, com requisitos da integralidade. Então, eu não vejo outra solução a não ser acompanhar a manifestação de Dr. Catão, que eu acho muito razoável, que seria pegar o que já foi contribuído, que foi 25 anos, de 16 a 2020, a servidora de fato trabalhou, então você tem mais 4 anos de contribuição, então você vai de 25 para 29. Não, quem dá... O doutor Catão foi nesse sentido, não foi? Somar esse ato de 2000 a 2016 não é computado para fins de contribuição, porque não houve trabalho. De 2016 a 2020, 4 anos. Aí esses 4 anos, pelo que eu entendi, do Catão, ele vai se somar aos 25. Ver como o que não é justo para ela, esses 4 anos de contribuição ficar no ar. Fica como? Ela trabalhou, ela tem o direito. E aí tem essa questão temporal que o advogado levanta. Quem usou aqui foi o Tribunal de Justiça, uma lei passada, uma lei futuro passada, corrigir o futuro. Realmente tem essa incongruência, mas eu acho que tem que... O processo, vamos dizer, ele é um pau que nasce torto, ele morre torto, não tem jeito. O fato desse processo passar, primeira coisa que causa estranheza, como é que uma servidora aposentada por 16 anos é obrigada a voltar ao trabalho? Começa daí. A segunda coisa, esse tempo de contribuição vai ficar no ar? Não pode ficar no ar. Então tem que ter uma solução, vamos dizer, plausível. Eu acho que até, se for o caso, chamar as partes, que seria o Instituto e a aposentando, e ver se tem uma posição... Então, como eu entendi a manifestação... Não há nenhum objetivo de minha parte de causar nenhum prejuízo, de forma alguma. Pelo contrário, o que estou querendo é que ela incorpore o tempo que ela trabalhou e que não está computado. Então, aí, se ela já tem 25 anos, em 2000, mais desses 4, assim foi que eu entendi da manifestação do Catão, de 2000 a 2016 não ia ser considerado como tempo de serviço, de contribuição, porque não houve trabalho. Então, de 2016 a 2020, a servidora teria mais 4 anos. Mas o cargo de comissão verte contribuição para o RGPS. Aí, 25 anos, com mais desses 4 anos, ela vai para 29. Com 29, a aposentadoria ela é proporcional, ela não é integral. Um esclarecimento de fato sobre esse fato que eu estava dizendo?
O que acontece? Trabalhando esse processo, remoendo, qual foi a inconstitucionalidade que naquela data a administração alegou para dizer que ela não podia aposentar? Porque naquela data a administração estava discutindo 2 períodos de licença especial convertidos em tempo de serviço. Então, em 2000, essa senhora ela só tinha 41 anos e sem essa averbação, a conversão do tempo, ela ficava com 24 anos e alguns meses. Veja aí. Então a administração olhou, ela não tem, em 2000, 25 anos, então ela não pode aposentar. E o tempo dela, 41 anos em 2000, também não dava para aposentar, sem o tempo mínimo de 25 anos. Questionou-se isso. Somente em 2024 ela foi questionar essas licenças, que era para fechar o Após tempo. o tribunal, numa inspeção, descobri isso. Isso. Aí, Isso estava escondido. Exato, isso estava no processo dela e ela questionou e o tribunal foi em cima, foi na pasta, fez uma verificação em loco e averigou que ela tinha esses 2 anos. Então, ela não ficaria somente em 25. O tempo total dela, em 2000, doutor, era 26 anos. Tirando os 2, ela ficava com 24. Foi esta a razão da nulidade, pelo que está nos autos. Fechamos esse entendimento. Se ela, em 2000, se a gente considerar o tempo, esse decreto de 2000 válido, então ela tinha 26 anos. Se eu somar mais os 4 anos que ela trabalhou, que foi isso que aconteceu, ela vai para onde? Ela vai para 30 anos e alguns meses. Aí sim ela teria uma aposentadoria integral. Então, se for considerar esse raciocínio de Vossa Excelência, por isso que eu pedi intervenção, para somar, não era só 25, era 26. E o que de fato foi constatado, que ela tinha esse direito dos 26 anos, lá em 2000. Então, assim, houve um erro da administração pública, né, reconhecido nos autos, porque lá atrás, em 2016, a administração disse que ela não converteu o tempo das 2 licenças. Quando foi em 2024, chega um documento dizendo que ela converteu, então ela ultrapassa em 2020 30 anos de contribuição. Eis o imbróglio do processo, o porquê aconteceu lá em 2000, e aí ela ficou com esses anos, esses 4 anos, perdidos aí, né, de 16 a 20. E é isso que se remonta a essa casa, né, o que fazer. Então, neste raciocínio que Vossa Excelência esposou, aí ela teria uma aposentadoria integral na data de hoje. Não é graças a Deus que todo o processo não é assim. Né? Então, é isso que eu queria esclarecer a Vossa Excelência e permaneço às ordens. Que, de fato, foi um processo que não teve transparência, porque o que foi mandado para o Tribunal de Contas foi essa aposentadoria de 2020. De 2020. E o tribunal, numa inspeção em loco, descobriu que de 2000 a 2016 ela já tinha sido aposentada de forma proporcional. Então, eu acompanho a manifestação do Dr. Catão, de pegar os 25 anos que foi reconhecido, porque o gabinete entendeu que essa aposentadoria de 2020 não tinha inconstitucionalidade. Somar com os 4 que trabalhou, e a 29, e fazer o cálculo proporcional. É a manifestação, Excelência. Pois não. O relator Presidente, eu posso até pode votar. deixar para reexaminar, se necessário for, no retorno. E por que essa minha preocupação? O conselheiro Catão foi o primeiro conselheiro a começar a discutir fortemente a questão previdenciária. Renato Sérgio sabe disso e Antônio Gomes. E todos nós sabemos que o Instituto de Previdência de Bahia era um desastre, desculpa a expressão. Tem melhorado, olha, o índice de sustentabilidade que nós registramos como transparência, por informações do próprio Instituto, nós começamos a partir de 2022, pois bem, não dava para pagar uma folha, uma. O município tinha de alocar recursos para se pagar uma folha. Em 2025, já dá para pagar 1,01. Quer dizer, dá para pagar uma folha.
Significa dizer que toda contribuição pagou zero. Pagou zero. Então, diante de tudo isso, eu acho que prejudicar essa senhora no universo do que nós conhecemos é o tribunal não respeitar a idade, não respeitar segurança jurídica. Por isso, a minha preocupação. Mas, se o nobre conselheiro tem essa ideia de não permitir que ela saia prejudicada, eu aguardo o resultado. Mas, se não, O pensamento é exatamente buscar o melhor caminho para ele de forma legal. Que seja, tenha segurança jurídica. É porque é um precedente, que não é bom a formação de um precedente desse nível. Por exemplo, de 2002 a 2004, a aposentanda exerceu um cargo em comissão, quando estava aposentada. Se a gente leva tudo para a ativa e considera esse período de 2000 a 2016 também como contribuição, ela não poderia estar no exercício desse cargo porque seria incompatível com outro de auditor. Então, a consideração destes 16 anos eu vejo com dificuldade, desse período aí. Os 4 anos de contribuição. O que o doutor Catão falou, que eu entendi, seria os 4 anos, 4 anos de contribuição. somando com os 25 que já tinha. Entendo que é possível, excepcionalmente, ante o embrólio do caso, se ter entendimentos, vamos dizer, alargados em relação a essa questão. Eu vejo dessa forma, é a maneira que tem de trabalhar em favor dela, no meu entender. Só mais um pedido de intervenção, Excelência. Um minuto, Vossa Excelência. Pelo seguinte, só para esclarecer o que ficou, né, nessa resolução, que para mim ficou dissonante o que o Ministério Público apontou do que o doutor Catão esposou no voto, na decisão. Seria para somar esse tempo a uma aposentadoria... O que eu estou dizendo já aqui é, se nós devolvermos esse processo para a auditoria, nós já estamos reconhecendo que ela faz jus aos 4 anos, ela tem direito dos 4 anos. Como isso vai ser resolvido, então a auditoria vai se debruçar e Certo, mas aí enquanto o IPAM, aí eu já quero trazer isso já para facilitar isso, porque não ficou bem claro. Eu vou somar o tempo que ela tem lá dos 25, mais os 4 anos trabalhados para conceder essa nova aposentadoria? É isso? É assim que o senhor entendeu, doutor? O meu entendimento, a partir da manifestação oral do doutor Catão, eu entendi isso daí. Pronto. Seria os 25 mais esses 4, que seria a forma justa de não perder esses 4 anos. Mas sem converter em tempo virtual o período que estava aposentado de 2000 a 2016, porque não houve trabalho nesse período de 2000 a 2016 na condição de auditora. Sim. E aí retomaria a contribuição desses 4 anos e aplicaria o tempo de contribuição e a idade. E a idade? Mas não chegar, pelos meus cálculos, não chegaria a 30. E se leve em conta que no processo tem a imperfeição de uma portaria derrubar um decreto que não pode. Sim. Não pode. Essa aposentadoria, ela, se julgada lá na época, seria ilegal. Se tivesse vindo para o tribunal, seria ilegal. Esse ato. Sim. É uma Então, coisa diferente. Então, o decreto tem que estar vigente, por isso que manda derrubar a portaria, e a partir daí se fazer um novo cálculo, que eu acho que é benéfico para ela. Certo. Aí quando a gente soma, essa é a questão, a gente voltou para o mesmo ponto, então. Quando eu somo o tempo lá de 25 anos, em 2000, com esses 4, eu vou fechar mais de 30 anos. Porque nesses 4 anos foi reconhecido o tempo de conversão de licença-prêmio. Entendeu? Então a gente vai chegar nesse mesmo ponto. Quando eu somar os 25, que não era 25, é 26, com mais 4 que ela trabalhou, eu vou chegar em 30. Mas não está nos autos essa questão da licença-prêmio, não. Tá, está. Chegou aí em 2024, deixa eu ver aqui as folhas exatamente, se o doutor Yuri também puder me ajudar. Porque o ato de 2000 falava em 25 anos. E depois trabalhou mais 4 anos. Deixa eu buscar exatamente a folha aqui. Que, evidentemente, essa relação da servidora com a prefeitura tem anormalidade. Tem coisas escondidas aí que a gente não consegue. Doutor Manuel, você consegue ver mais. Só um adendo aqui para esclarecer, deixar um pouco mais claro. A senhora Ivaneide, ela entrou em 1975, certo? E ficou de 75 até 2000.
De 75 a 95 são 20 anos. A cada 10 anos, ela tem direito a uma licença-prêmio de 6 meses, que pode ser convertido em dobro, né, como tempo fictício, pois sabemos que até 16 de 12 de 98 é possível essa conversão. Então, ela tinha de 1975 até o ano 2000, 24, né, 24 anos, mais 2 anos de licença-prêmio em dobro. Então, ela tem 26. Se pegarmos mais esses 4 anos, de 2016 a 2020, chegamos a 30, certo? Então, 30 anos de contribuição, ela teria direito ao benefício. Então, o que o Dr. Enio traz é que, por concepção lógica, manter os efeitos da portaria 057/2020, certo? Existente hoje, ou remontar para o ano 2000 com 30 anos, chegamos ao mesmo denominador, porque vai ser uma aposentadoria com paridade e com integralidade. Então, é isso que a gente está tentando deixar claro. E como confirmação que essa declaração, que consta que ela não gozou e que teve a conversão das suas licenças-prêmios, consta nos autos, tanto é verdade que isso foi trazido em 2024 e sustentou a fundamentação da auditoria de dizer que o motivo do processo de reversão de aposentadoria, por assim dizer, insubsistia, certo? Porque ela tinha tempo para a aposentadoria, porque senão ela não tinha. Concorda comigo? Então, essas licenças-prêmios estão lá, foram incorporadas, e a partir daí a auditoria disse, ela tinha direito à aposentadoria lá no ano 2000. Por isso que a gente está dizendo que essas licenças-prêmios estão nos autos. Mas é o seguinte, eu acho que é o tipo da coisa. Essas questões de pessoal, setor público, muitas vezes você está puxando uma piaba, quando você puxa, vem um tubarão. Exatamente. Então, nós não temos condições de avaliar o que é que tem, principalmente pela desorganização do Instituto de Previdência de Bahia. O que é que tem de casos desse tipo, que isso aí foi descoberto acidentalmente. Então, por motivo pelo qual eu acho que nós devemos o seguinte, a tese do advogado é que todos os caminhos levam a Roma. Isso. Não é isso? Perfeito. Sendo bem prático, todos os caminhos levam a Roma. Tá, mas vamos levar a Roma, mostrando como é que chegou em Roma. Saiu de tal lugar, teve essa parada assim, assim, assim. Descrever isso tudo de forma legal e transparente. Como bem disse o nosso procurador, desse processo peca pela falta de transparência. Culpa dela? Não é culpa dela, não. Culpa da gestão municipal. E culpa também até do próprio tribunal em fazer as inspeções mais apuradas, etc. Então, por isso que eu estou dando esse caminho. No caso, o senhor vota nesse sentido. Que volta à auditoria, já reconhecido pela Câmara no tempo dos 4 anos, para promover, fazer os cálculos, etc. E retornar com um prazo de 10 dias. Pois não. Doutor nominando. Mas deixando claro da minha posição e não trazer nenhum prejuízo para a servidora. Eu ratifico o seu entendimento, porque esse é o meu entendimento. Aliás, o TCU se pronuncia nesse tempo. A súmula 84, salvo engano, é nesse sentido. Então, aprovado por unanimidade, o voto relator. Como sugestão, se o cálculo der 29, a parte vai ter acesso para impugnar ou questionar essa licença em dobro, que pode ser que chegue a 30 também. Com certeza. Onde está essa licença nos autos? Está aqui as páginas 312 do achado da auditoria, ID número 75. Pois não. Então, tem o ID 75, achado da auditoria, páginas 312. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Segundo processo de inversão de pauta, Prefeitura Municipal de Bonito, Santa Fé. É o processo 9.718/2022, também da relatoria do doutor nominando. Aliás, da relatoria do doutor nominando Diniz. Senhor presidente, você já identificou o processo. Foi uma denúncia apresentada por 2, então, vereadores, em relação à compra de um terreno pela municipalidade, sem observância das normas legais. A auditoria entendeu pela procedência da denúncia, no tocante à aquisição de terreno através de inexigibilidade de licitação, tendo em vista a existência de outros terrenos com características similares na região. Devidamente citado, o então e atual prefeito apresentou defesa, explicando que o objeto do certame licitatório
é a aquisição do terreno para a construção de escola pelos padrões estabelecidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e termos do artigo 74, inciso 5, da Lei de Licitações, a nova Lei 14.133 de 21. Aqui eu trago o que diz a lei. O denunciado argumentou que a situação comungou exatamente com o artigo acima, de acordo com o estudo de demanda de construção da escola, datado de 2010, e elaborado pela Secretaria da Educação da época, já que a localidade em questão não possui escolas na redondeza. Acrescentou o denunciado que os imóveis das amostras 4 e 5 possuem as mesmas características dimensionais do imóvel escolhido, porém são desclassificados para a construção da referida obra, pois estão localizados em 2 bairros que estão bem próximos de outras estruturas educacionais. As 2 escolas de ensino fundamental do município de Bonito Santa Fé. No tocante à amostra de número 1, o prefeito demonstra que desapropriar outros terrenos circunvizinhos geraria um gasto innecessário. Além disso, o imóvel necessitaria ainda de solução de drenagem e de grande volume de aterro. Em relação à amostra de número 2, o prefeito salienta que foram verificadas à época dimensões de aproximadamente 60 metros de frente e fundos por 70 de ambos os lados, não atendendo às medidas mínimas de 80 por 85, requisitadas pelo Ministério da Educação para o objeto em análise. Por fim, concluiu o denunciado que todas as questões são asseveradas no relatório elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. Em análise de defesa, o órgão técnico alegou a ausência de planejamento e estratégia na aquisição do terreno pelo gestor. Acrescentou que, embora tenha alegado urgência em adquirir o terreno, houve demora no processo de aquisição do imóvel pela Prefeitura. O corpo de instrução explicou ainda que o laudo de avaliação apresentado no processo de inexigibilidade demonstra categoricamente a existência de outros terrenos com características similares que poderiam ser objeto de aquisição. Por fim, a auditoria entendeu pela permanência do que foi apontado no relatório inicial. O Ministério Público de Contas, em parecer da ilustre procuradora doutora Elvira Samara Pereira de Oliveira, organizou inicialmente a linha do tempo dos eventos ocorridos, relativos à aquisição do imóvel em questão. O parquet explicou que em 28 de 7 de 21, o prefeito municipal encaminhou o projeto 1721 ao Poder Legislativo Municipal, com o objetivo de aprovar a autorização para a aquisição de um terreno para a edificação da escola. No entanto, o referido PL foi rejeitado pela maioria dos vereadores na sessão de 13 de 8 de 21. Diante da reprovação por parte da Câmara Municipal, em 27 de 8 de 21, o gestor editou decreto de utilidade pública 44/21. Em 3 de 9 de 21, com base no aludido decreto, foi firmado o termo de acordo administrativo de desapropriação, cujas despesas cartoriais foram pagas por meio do empenho, minuto só, em 23 de 9 de 21,
com liquidação e pagamento em 27 de 21, conforme informações no Sagres. Ocorreu que em 29 de 9 de 21, o prefeito exarou despacho autorizando a abertura de procedimento de inexigibilidade licitatória para aquisição do terreno em aquisição, com base na nova lei de licitação. No dia 4 de 10 de 21, foi assinado o contrato 133 de 21, decorrente da inexigibilidade citada, tendo o mesmo objeto do termo de acordo. Em face da assinatura do contrato, o valor acordado foi empenhado sobre o número 3598 de 13 de 10 de 21. E, posteriormente, a despesa referente à aquisição do imóvel foi liquidada e paga no montante de R$120 mil em 15 de 10 de 21. Tudo isso um trabalho de fôlego da douta procuradora. O Ministério Público de Contas entendeu que houve uma inconsistência no processo de aquisição do terreno, uma vez que houve uma questionável desapropriação com fundamento da utilidade pública. Entretanto, mesmo com o termo de acordo de desapropriação devidamente assinado pela Prefeitura Municipal do município de Santa Fé, o gestor municipal recuou e não efetuou o pagamento do imóvel, tendo optado em realizar o procedimento de inexigibilidade com o mesmo objeto. Acrescentou o órgão ministerial que, após a publicação do decreto de utilidade pública, o ente municipal precisaria notificar o proprietário e lhe apresentar a oferta de indenização. E, no caso de aceitação, bastaria lavrar o acórdão que serviria como título para registro, conforme prevê o artigo 10 do artigo 2º do Decreto-Lei 3365 de 41. E aqui ela reproduz o decreto. Assim entendeu o Ministério Público de Contas que, com a existência do termo de acordo administrativo da desapropriação por utilidade pública, atestando o teor amigável da desapropriação, não haveria necessidade de um procedimento licitatório ou de contratação direta para a aquisição do mesmo imóvel. O termo em questão se encontra acostado às folhas 206 a 208 dos autos do processo. A procuradora explicou que os incisos, melhor dizendo, 1 e 2 do parágrafo 5º do artigo 74 da Lei de Licitação foram devidamente cumpridos no bojo do processo de inexigibilidade. No entanto, a representante do parque entendeu que não foi possível encontrar documento ou evidência que comprovasse a singularidade do aludido terreno, como prevê a norma demonstrada no processo. Assim, o Ministério Público de Contas concluiu ser irregular o processo de inexigibilidade de licitação 12 de 21, referente à aquisição do imóvel para a construção da escola municipal com fulcro no artigo 74, inciso 5, parágrafo 5º da citada lei. Por fim, o órgão ministerial opinou, pelo conhecimento de procedência da denúncia, a aplicação de multa e recomendação, reconhecendo a irregularidade. É o relatório, senhor presidente. Eu estou concordando em parte com o Ministério Público, mas estou entendendo que não há ilegalidade, apenas deve ter recomendações em outros procedimentos futuros. Que, na verdade, o que houve foi muita confusão para se alcançar o mesmo objetivo. Com a palavra a senhora Lourdes Isabelle Andrade Tavares. Bom dia, excelências. Lourdes Isabelle Andrade Tavares, OAB 322388, para fins de registro em ata.
Diante do voto do eminente relator, a defesa prescinde da sustentação oral, Excelência. Pois não. Coloca o doutor representante do Ministério Público. Excelência, eu acompanho a manifestação do doutor Elvira, Constituto dos Autos. Eu faço só um questionamento ao relator. Consta aqui que são recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Geralmente, quando é do FNDE, recurso da União, a competência nem recai sobre o Tribunal de Contas. Foi enfrentada a questão da competência? Não houve questionamento. Não sei se também seria o caso. E eu toquei o barco. É porque do FNDE, pelo menos a transferência do FNDE, considerada fundo a fundo, geralmente a gente declina para o TCU. Mas não foi enfrentado, eu acompanho a manifestação do doutor Elvira nos autos. Bom, o senhor acompanha o entendimento, doutor Elvira. Ao relator para o voto. Senhor presidente, como eu disse, estou acompanhando em parte, porque a doutora procuradora, ela mesmo diz, um trabalho muito bem feito, que ela fez, e ela diz aqui que não houve nenhuma ilegalidade no procedimento com fulcro na nova legislação. O problema é que a singularidade do terreno não ficou comprovada. No meu entendimento, ele demonstra, quando ele cita terreno dos blocos, deixa eu ver como ele se refere aqui, que ele cita 1, 2, sim, as amostras. Ele demonstra, quando ele mostra que as amostras 4 e 5 estão perto de escolas, quando ele mostra que a amostra de número 1 teria de gastar mais recursos por conta da declividade do terreno, quando ele diz que a amostra do número 2, a área exigida pelo Ministério não caberia à escola, que deverá ser construída, que só tinha 60 por 70, e o Ministério escolhe, existe 80 por 85. No meu entendimento, isso demonstra, ele não diz textualmente, mas demonstra a singularidade do terreno. Por esta razão que eu entendo a ausência de um melhor planejamento da aquisição do terreno pelo gestor, como bem frisou a doutora procuradora, entendo que a singularidade na demonstração das amostras, que estão todos comprovados nos autos, e voto pelo conhecimento e procedência parcial da denúncia, recomendando à gestão municipal que, em processo futuro, faça a avaliação crítica mais rigorosa dos pareceres técnicos, e especialmente quando utilizado para justificar procedimento de inexigibilidade nos procedimentos. É assim que estou votando, senhor presidente. Pois não. Doutor Fernando Catão, também voto com o relator, aprova por unanimidade. Continuando na pauta, doutor Renato Sérgio Santiago Melo, processos dos itens 7 e 8, ambos de São José do Brejo do Cruz. Com a palavra, Vossa Excelência. Renovando bom dia a todos, colega da Câmara. Eu vou relatar em bloco, senhor presidente, os processos são idênticos, né? Na verdade, foi uma denúncia feita pelo vereador do município de São José do Brejo do Cruz, senhor Francisco Flávio Saraiva Maia, acerca de diversos exercícios, e nesses dois que estão pautados, referente ao exercício 2021 e 2022, acerca da contratação desarrazoada de advogados. E o primeiro feito, né, referente a essas contratações de serviço e assessoria jurídica no ano 2022, a unidade técnica destacou resumidamente os seguintes macros: contratações de assessoria e consultoria jurídica utilizando devidamente a inexigibilidade de licitações, renovações sistemáticas dos contratos sem a caracterização da natureza contínua,
aumento de 60,62% nas despesas pagas com serviço jurídico no ano 2022, em relação ao exercício de 2017. Emissão de empenhos em nome de empresas que não prestavam serviço ao município, em virtude de mudança de razão social e do encerramento do contrato. Esse é referente ao processo 5198-2024. Também, com relação ao exercício 2021, as irregularidades são as mesmas, só que alguns dados são basicamente o dado relacionado ao aumento de despesas com essas contratações, modifica. No exercício seguinte, no exercício anterior, 2021, foi 55% de aumento. E houve a defesa para ambos os feitos, e a unidade técnica pugnou sumariamente pela manutenção de todas as marcas. O Ministério Público pugnou apertada síntese pela procedência dos fatos denunciados e o envio de recomendações. Para dar dados, no que diz respeito ao exercício de 2021, foram contratados 4 advogados: Andrade e Martins, no valor de 42 mil, Alves Advogados Associados, 55 mil, Fernanda Gonçalves Braga Dutra, R$ 27.792, e José Odívio Lobo Maia. No exercício 2021 foi gasto o valor de R$ 147.592. No exercício 2022, também os mesmos advogados, só que o senhor Andrade e Martins recebeu 42 mil, Alves Advogados Associados, R$ 60 mil, Fernanda Gonçalves Braga Druta, R$ 27.792, e José Odívio Lobo Maia, dando R$ 152.592. É o relato, senhor presidente. Pois é. Como interessado, sou representante do município. Noêmia Lisboa Alves da Fonseca Maciel, OAB-PB 26632, representando a senhora Ana Maria da Silva Oliveira, ex-prefeita do município de São José do Brejo do Cruz. Excelentíssimos conselheiros desta primeira Câmara do Tribunal de Contas da Paraíba, a quem saúdo na pessoa do excelentíssimo presidente, doutor Antônio Gomes, doutor Renato Sérgio, excelentíssimo conselheiro relator, doutor Antônio Nominando Diniz, doutor Gavão, bom dia. Inicialmente, excelências, gostaria de pontuar que para o exercício de 2021, tão pouco houve inexigibilidade para as 4 contratações as quais estão sendo questionadas. Só houve, no bem da verdade, a inexigibilidade para a contratação do escritório Alves Moreira Sociedade Individual, que foi feito por meio de inexigibilidade de licitação, a qual seguiu todo o trâmite inerente àquela modalidade. É importante mencionarmos que a empresa em questão possui ampla comprovação da notória especialização, inclusive tendo os serviços já destacados por esta própria Corte, a qual acompanha não só o município de São José do Brejo do Cruz, mas diversos outros entes do nosso estado. É importante também mencionarmos que o município de São José do Brejo do Cruz já teve a maioria das suas contas aprovadas, faltando apenas o exercício de 2024, todas elas após a realização de defesa desta mesma assessoria jurídica, sendo ainda importante destacar que sempre houve o empenho daquela de realizar atualizações sobre todos os funcionamentos deste tribunal, por meio do informações acerca de alerta, de inovações, de cursos, de capacitação. Inclusive, este escritório, além de prestar assessoria no Tribunal de Contas, também se desloca até o município pelo menos 2 vezes ao ano para poder realizar treinamento do pessoal, capacitação, a exemplo da nova lei de licitações, que foi realizada capacitação da equipe, e tem todo um cuidado
com a prestação de contas, com o mandamento, um verdadeiro zelo no desempenho das suas funções. Então, no bem da verdade, no exercício 2021, só houve inexigibilidade de licitação para este escritório, o qual possui amplamente comprovado o seu know-how para exercer as suas atividades. No tocante ao senhor Evaldo, ele foi contratado por meio da tomada de preços número 47/2017 e o senhor José Odívio Lobo Maia por meio do pregão presencial número 10/2018. O senhor Evaldo realiza atividades por meio do Ministério Público, realizando acompanhamento local daqueles serviços, e o senhor José Odívio Lobo Maia, ele realizava assessoria jurídica à assistência aos munícipes que são deveras carentes daquele município. Ele prestava serviço como uma espécie de defensoria pública, já que o município de São José do Brejo do Cruz, excelências, é um município bem longínquo, que não tem uma estrutura para abarcar esses serviços para aquela população. É ainda necessário questionar, apontar, na verdade, que não houve nenhum questionamento sobre sobrepreço, sobre incompatibilidade dos valores no mercado. E essa questão da assessoria jurídica, de contratação por meio de inexigibilidade de licitação, ela já foi, por diversas vezes, pauta desse tribunal, tendo, em sua maioria, no caso, como é do escritório Alves Moreira, sendo defendido a sua contratação por meio de inexigibilidade, quando bem apresentados os pressupostos. É isso que nós observamos, a exemplo da prestação de contas anuais, exercício 2019 do município de Mari, processo número 0903/20. Que foi julgado pela aprovação das contas e a própria auditoria, excelências, afastou o ponto referente à irregularidade, pois entendeu como justificadas as contratações por inexigibilidade, sobretudo ao considerarmos a nova lei de licitações, a qual já abarcou a matéria, a Lei 14.039/20, e também que coadunou com a alteração do Estatuto da Advocacia e o Decreto-Lei número 9.295/46. Logo, esta matéria ela já foi em amplas frentes debatidas, e sempre que há a singularidade dos serviços, é concedida a contratação por meio de inexigibilidade, pois sabemos que a contratação de advogado não é a contratação de um profissional qualquer. Ela exige, de uma forma muito consubstancial, uma segurança daqueles serviços, uma confiança no que será prestado naquela assessoria. Ainda, excelências, é importante mencionarmos com relação à continuidade dos serviços. Os serviços, eles possuem características contínuas, pois como é que o município vai se comportar sem algo tão basilar, que é a prestação de serviços jurídicos, por meio da continuidade dos serviços, expedição de ofícios, respostas, defesas. Então, há uma inerência na prestação de serviços, a continuidade deles, uma vez que bem praticados. Ainda com relação à crescente, com relação aos valores, é importante mencionarmos, como o excelentíssimo relator, doutor Renato, pontuou, essa denúncia no bem da verdade, excelências, tem um cunho deveras político. Foi um vereador da oposição que quis verdadeiramente tumultuar a gestão pública. E o que é que acontece? Ele coloca os valores desde o exercício de 2017 até 2024. Então, essas alterações de 55% não é de um exercício para o outro. É observarmos de 2017 a 2021, de 2017 a 2022. Nós sabemos que a própria lei de licitações prevê um reajuste nos contratos com base na inflação. Então, houve, no bem da verdade, um decréscimo em 2022 e em 2021 houve tão somente, ao observarmos os exercícios que estavam sendo analisados, um aumento de cerca de 10%, o que é completamente compatível com a inflação. Diante de todo o exposto, gostaria de solicitar a desconsideração das falhas que foram levantadas, o acompanhamento
do próprio Ministério Público, que desconsiderou a falha com relação aos empenhos em nome das empresas, que se tratou tão somente de um erro formal, e, no tocante ao julgamento, requero que o julgamento seja pela improcedência da denúncia em tela, sob a responsabilidade da senhora Ana Maria da Silva Oliveira, sem qualquer penalidade à gestora. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência, comparador do representante do Ministério Público. Nada a acrescentar, Excelência, em relação ao parecer dos autos, da palavra do doutor Bradson. Pois não. Ao relator para voto. Senhor presidente, eu trago diversos aspectos, destacando essa questão de que nesses anos foram contratados, em 2021, 2022, 4 escritórios. Eu acho desarrazoado, essa Câmara já entendeu, inclusive, esse aspecto, contratar um advogado, inclusive, para emitir ofício, foi dito. Eu não informei que a denúncia era política, não. Acho que a advogada aí se confundiu aí. Sim, não, para mim não foi intuito político, não, muito pelo contrário. O senhor Francisco... Não, tudo bem. Eu tinha entendido que ela tinha dito que eu tinha informado. Não, tudo bem, eu peço desculpa aí. O vereador, senhor Francisco Flávio Saraiva de Maia, veio em bom momento de fazer essa denúncia. E, como informei, os valores, inclusive, são significativos. No ano de 2021, R$ 146.592 para assessoria jurídica, R$ 152.592 no ano de 2022. Foram 4 escritórios, advogados contratados. Eu destaco diversos aspectos, inclusive trago decisão do Supremo Tribunal Federal, trago o pronunciamento do Dr. Bradson, destaco, muito bem informado, e eu proponho que a primeira Câmara tome conhecimento das denúncias, considere-as parcialmente procedentes, porque tinham outros aspectos também, e aplica uma multa no valor de R$ 2.000 em cada processo para a senhora Ana Maria da Silva Oliveira, que é a multa que sempre tem aplicado mínima, que deve ser recolhida ao fundo. Envie cópia da decisão ao denunciante e envie recomendações ao atual prefeito da comuna de São José do Brejo do Cruz, senhora Clediane Cristina da Silva Gomes, para que atente para diversos aspectos que destaco. É a proposta, presidente. Pois não. A Câmara. Senhor presidente, só fazer uma observação. Eu vou acompanhar o nobre relator. Não foi pela inexigibilidade, não. Foi pela quantidade. Não fazem Vossa Excelência. Exatamente. Eu destaco alguns aspectos que têm que ser provados, né? A singularidade, a notória especialização, mas o que me causou estranheza foi a contratação de 4 escritórios e advogados. Que eu acho que você pode até não estar dando certo com um, mas justifique para contratar outro, né? Assim. Mas... o primeiro escritório recebeu no ano 2002 R$ 42.000, o segundo, para um, R$ 55.000 para outro, R$ 27.792 para outro, R$ 22.800 para outro, no ano de 2021. No ano de 2022, dá R$ 147.592. R$ 1.000 por mês? Mais de 10 mil, né? Bom, o problema é que o tribunal vai decidir, inclusive, no município de Remígio, né, nesse aspecto, né, que a contratação de 4 acima de 2 já é desarrazoado, né? Eu estou entendendo nessa mesma linha, foi a Câmara que decidiu. Eu estou seguindo a mesma decisão, salvo engano, de Remígio, que aplicou multa e etc. No segundo ano foi 52, no ano seguinte, R$ 152.592. De acordo? É o voto. Eu votei pela... Eu estou acompanhando o relator. Pois não. Eu votei pelo conhecimento procedente, que ele denunciou dos fatos, conhecimento, procedência parcial, aplicação de uma multa de R$ 2.000, prazo para
ações à atual gestão do município, que é na pessoa da atual prefeita, a senhora Clediane Cristina da Silva Gomes. Pois não. Dentro do que se espera, né? Do Exatamente. porte do município. Um minuto, por favor. Só para, até com a forma de elucidar, como bem pontuado por Dr. Catão, os valores não são altos, foram compatíveis com o mercado. São valores, Excelência, que não houveram sobrepreço. 3 das contratações, doutor Catão, foram por meio de processo de licitação, por meio de tomada de preços e pregão presencial. E a outra contratação, só uma que foi do exercício 2021, que foi para inexigibilidade, que foi do escritório Alves Moreira, que presta serviços com o valor de mercado, que inclusive pactua para outros entes. Não houve sobrepreço, houve efetivamente a prestação de serviços com rigorosidade, com zelo, e também essa questão, por exemplo, como foi bem pontuado, São José é um município muito pobre. Agradeço a Vossa Excelência. Continuando a pauta, voltamos agora à normalidade, processo número 1. Sim, mas Vossa Excelência, Como é que fechou? Ao voto do relator, a proposta do relator foi aprovada por unanimidade. por maioria, né? Por maioria. Eu e o doutor Nominando acompanhamos. O conselheiro Catão votou contra. Divergeu, punhão. Então, a maioria. O processo seguinte, número 1 da pauta. Já foi, é 3 agora. Já foi processo? Poxa, um não foi, não? Não foi daí? Não, foi não. Doutor Fernando Catão, com a palavra. O processo é o 2481-2025, município de Bom Sucesso, Poder Legislativo, prestação de contas anuais de 2024. Presidente da Câmara, o senhor Valdir Vianney Ferreira de Oliveira. A auditoria não apontou nenhuma irregularidade, motivo pelo qual o processo não tramitou perante o Ministério Público. E o meu voto, já antecipando, vai pelo julgo irregular e declara atendimento integral à disposição da Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois não. Com a palavra do representante do Ministério Público. Nada a acrescentar, Excelência. Pois não. A Câmara, ao relator para voto. Já votei. Já Pela votei. regularidade e atendimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Denominando concorda, também com o relator aprovado por unanimidade. Agora, o doutor Dominando Diniz a palavra. Câmaras Municipais de Pedra Lavrada, Maturé e Picuí. Senhor presidente, além dessas 3, tem mais outras 6, 27, 28, Opa. 29, 30 e 32. Pois não. Eu faria tudo junto, porque só tem um que eu vou pedir destaque, que é do item 27. Eu peço à doutora Eva para acompanhar essa coisa. É porque Vossa Excelência vai ver que está na sequência. Tá, pois não. Quando Vossa Excelência retornar, vai pular um bocado de tem. processos que já foram julgados. Perfeito. Viu? Então vamos lá. O item 3 é a prestação de contas da Câmara Municipal de Pedra Lavrada. A auditoria não encontrou irregularidade e o Ministério Público foi pela regularidade da prestação de contas e eu estou acompanhando com atendimento integral. O item 4 é da Câmara Municipal de Maturéia. A auditoria também não encontrou irregularidade e o Ministério Público foi pela regularidade das contas. Eu também estou indo pela regularidade com atendimento integral. O item 3 é Picuí. Item 5, desculpe. É Picuí. A auditoria também não encontrou irregularidades e o Ministério Público foi pela regularidade das contas, eu estou indo pela regularidade e atendimento integral. Agora, o Câmara de Aparecida é o 26. 27 eu vou deixar para o fim, que é o destaque. É o 28, Câmara de Aparecida.
A auditoria aponta duas irregularidades. Não licitou R$ 11.820, que depois, na defesa, foi elidido, e atraso no repasse. O Ministério Público entendeu que o atraso no repasse não era irregularidade da Câmara, e sim do prefeito municipal, o que eu também entendo perfeitamente. E o Ministério Público foi pela regularidade das contas. E eu também vou pela regularidade das contas e atendimento integral. O item 29 é Cubati. A auditoria entendeu serviço de contabilidade e assessoria jurídica como não era pela irregularidade, mas que deveria ter singularidade. Eu entendi como o Ministério Público, eu entendi que há singularidade. O Ministério Público foi regularidade com ressalvas. Nesse caso, eu estou votando pela regularidade de atendimento integral LRF. 27, 28, 9. O 30, que é livramento. A auditoria não encontrou irregularidade. O Ministério Público foi pela regularidade das contas. Eu estou indo pela regularidade com atendimento integral. O 31, Nova Palmeira. Não, Barra de Santa... Então, eu pulei aqui. Agora é Nova Palmeira, 31. Vou pegar. Nova Palmeira. A auditoria não encontrou irregularidade. O Ministério Público, regularidade das contas, eu estou indo pela regularidade com atendimento integral. Barra de Santa Rosa, a auditoria também não encontrou irregularidade. O Ministério Público, regularidade das contas, eu estou indo com regularidade e atendimento integral. É o relatório para todos esses processos. Peço destaque apenas para o 27, depois que Vossa Excelência colocar em votação. Pois não. Então, agora o doutor procurador. Doutor representante do Ministério Público, para se pronunciar. Nos termos adentrados pelo relator, Excelência. Pois não. A Câmara tem alguma observação, combinando. Volta a palavra ao relator. Todos pela regularidade das contas e atendimento integral. Pois não. E o último. Agora o destaque, Santa Cruz. que é Santa Cruz. Vou ler rapidinho. É prestação de contas 2022. A irregularidade verificada na prestação de contas diz respeito à lei do 13º salário recebido pelos vereadores, que não respeitou a anterioridade. Com base no artigo 57 da LOTS, eu fixei um prazo através do acórdão 958/25 para que eles devolvessem cada um R$ 4.227,20, fixando um prazo de 30 dias, sob pena de irregularidade das contas, encaminhamento ao Ministério Público. Os vereadores apontaram numa petição que não houve intimação para a sessão e pede a nulidade da petição. Esse é o relatório. Entendo que os vereadores têm razão e eu estou anulando para trazer novamente. Então, em resumo, é isso. Como se pronuncia o Ministério Público? Excelência, aí nesse caso seria uma nova assinação de prazo. Não, eu estou anulando porque eu não intimei. Entendi. Para intimá-los e depois eu trago o processo. Nos termos adentrados pelo relator. Pois não. Então, no caso concreto, não houve a intimação prévia das partes interessadas para a sessão de julgamento, que resultou no acordo em questão. Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório de ampla defesa, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, entendo ser legítimo o pedido de nulidade do acórdão proferido. Assim, voto pela nulidade do acórdão AC1-TC 958 de 25. A Câmara.
e concluir todos os meus processos. Pois não, parabéns. Então, aprovado por unanimidade. A palavra agora vai ao doutor Renato Sérgio Santiago Melo. Ah, já votou. Pois não. Doutor Fernando Catão. O 10 também? O 9 já foi relatado, né? Não, 10, 11. Ah, pois não. 9 a 22. Seguindo a recomendação e reclamo da nossa secretária, vamos ver se eu faço de forma mais fácil. O item 9 é o processo 191-68/20, aposentadoria, Instituto de Previdência de Bahia, considerando as conclusões do órgão de gestão do Ministério Público, declara o cumprimento do acordo AC1-TC 128-25, remita a cópia do relatório de cumprimento de decisão ao processo TC 2240 e arquive-se os autos. É o relatório. Pois não. Comparado ao relator do Ministério Público. Nada a acrescentar, excelência. Ao relator para voto. Como atentado já, senhor presidente. Pois não. Atendimento ao cumprimento do acordo e arquivamento dos autos. E remeta a cópia. A Câmara, aprovado por unanimidade. O item 10 é o processo 199-42/20, aposentadoria geral, também de Bahia. Considerando as conclusões do órgão de instrução, o Ministério Público de Contas, voto que a primeira Câmara declare o não cumprimento do acordo AC1-TC 2459, conceda registro ao ato aposentatório voluntário com proventos integrais e faça recomendações e arquive-se os autos. É o relatório e o voto. Pois não. Ao Ministério Público. Nada a acrescentar, excelência. Pois não. A Câmara, aprovado por unanimidade. E agora o item 11 é o processo 110.01/21, PBPrev, verificação de cumprimento, declara a inconformidade apontada nos presentes autos de respeito à fundamentação do ato concessório da pensão vitalícia do senhor Francisco Pereira Silva, com a devida vênia, considerando o precedente firmado nos autos do processo TC 144.6621 e a regularidade dos demais atos e procedimentos, bem assim o princípio da segurança jurídica, voto que a primeira Câmara declare prejudicado o cumprimento da resolução processual R1-TC 196-24 e conceda o registro ao ato da pensão vitalícia do senhor Francisco Pereira Silva. É o voto, relatório e o voto. Pois não. Como o senhor do Ministério Público. Nos termos adiantados pelo relator, excelência. A Câmara, o relator para o voto. O item 12 é o 71-56-22. Após a análise dos autos, voto no sentido de que se conceda o registro do ato de aposentadoria da senhora Maria Auxiliadora e aplique multa ao gestor do RPP Juazeirinho, tendo em vista que, apesar de estar há diversos anos na condição daquele instituto, nunca cumpre as determinações do tribunal. Multa de R$1.000. Ao senhor Johnny Leão Marques Vieira Batista. É o relatório e o voto. Conselheiro nominado Diniz. Também voto com o relator, aprovado por unanimidade. O 13 ao 16-19/23, aposentadoria do Instituto Municipal do Presidente de Belém, declara o cumprimento da resolução RC-TC 9924, concede o registro e arquivo dos autos. É o relatório e o voto. É nesse sentido, o Ministério Público tem a palavra. Nada a acrescentar, excelência. Pois não. Agora vem dos itens 14 ao 22, 39 e 41 a 54. Todos eles são regulares e a auditoria recomenda a concessão do registro e arquivamento. É o relatório e os votos. Pois não. Ministério Público. Com autoria, excelência. A relator para voto. O 36 já votei. Posso concluir os meus? Concluiu. Então, o item 37 é o 81-53-22, aposentadoria. Não? Doutor Renato, exatamente. Pegou. Eu tenho que botar o tempo. Doutor Renato Sérgio Cabral. Porque tem um tempo, aí muda tudo os processos. Então, desculpe. Pessoal, eu tenho que mudar toda a ordem do roteiro. Aliás, mandou um recado. Colém da Câmara, no processo dos itens 23, né, a 26, o 23, o 25
e o 26 eles estão todos regulares nos relatórios iniciais. E o 24, ele merece registro após defesa. É o relato para esses feitos, senhor presidente. Pois não. O Ministério Público... Pela regularidade, excelência, em todos eles. Pois não. O voto do orçamento... Registro e arquivamento. É nesse sentido, a Câmara aprovado por unanimidade. E agora vamos ao... 34. Da minha responsabilidade, processo de licitação oriundo do DETRAN, acompanha o entendimento do órgão ministerial, procurador Manuel Antônio de Santos Neto, aqui presente, pelo conhecimento da representação encaminhada pela Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, a CREF, apontou possíveis irregularidades no edital de concorrência, considerado improcedente, tanto pelo órgão afeto, que é o DETRAN, Paraíba, como pelo órgão técnico, que não identificou falhas relevantes. Por esta razão, o voto do relator, acompanhando esse entendimento, é pelo conhecimento e procedência da representação e consequente arquivamento dos autos. O doutor Manuel quer alterar alguma coisa? Nada que acrescentar. Pois não, a Câmara, então o voto do relator nesse sentido, conhecimento da representação, julgando-a improcedente e determinando seu arquivamento. O seguinte, Instituto de Previdência e Servidor Municipal de Campina Grande, exercício 2024. A gestora, o gestor é o senhor Antônio Hermano de Oliveira. O registro que se faz é que, após a notificação da parte, em razão da contagem do tempo de serviço da beneficianda, aposentando a senhora Maria de Fato Pereira da Silva, e acompanhando o entendimento do órgão técnico e o pronunciamento da procuradora Elvira Samara Pereira de Oliveira, pela concessão de prazo ao gestor do IPSEM em Campina Grande, a fim de adotar as providências reclamadas pelo órgão técnico em relação ao cálculo dos proventos, mais especificamente a parcela relativa aos quinquênios, a que faz juiz aposentando, prazo de 60 dias. Doutor Manuel, por gentileza. Nada a acrescentar, excelência. É nesse sentido que o relator vota pela sanção do prazo de 60 dias para que o atual gestor do IPSEM de Campina Grande proceda ao cálculo proventual na forma da legislação vigente e encaminhe as suas providências ao conhecimento desta Corte. A Câmara, aprovado por unanimidade. Agora para o doutor Fernando Rodrigues Catão, Instituto Municipal de Guarabira. Aliás, são muitos, tanto, doutor 37 a 54. O 37 é o processo 81.53.22, condenando a conclusão do órgão de instrução, voto no sentido de que essa primeira Câmara declara o cumprimento da resolução processual RCM-QC 43 e concede o registro de aposentadoria por invalidez. É o relatório e o voto. Pois não, os demais também, nesse sentido? Não, o demais é assinação de prazo. O 38 e 40, assinação de prazo. E ainda o item 60, verificação de cumprimento, não cumprida, assinação de novo prazo com 10 dias para cumprimento. É o relatório e voto já adiantado. Pois não. Ministério Público. Nos termos adiantados pelo relator, excelência. Pois não. Então, o voto do relator, aprovado por unanimidade, com a palavra, o senhor continua com a palavra para os demais processos. Processos dos itens 55 e 56 estão todos regulares, os dois estão regulares nos relatórios iniciais. É o relato, presidente. Pois não. A doutor Manuel Antônio. Com autoria, excelência. Acompanhando a auditoria, ao relator para a proposta. Registro e arquivamento. Pois não. A Câmara, aprovado por unanimidade.
3 processos da minha responsabilidade. São processos distintos, decisões também distintas, então vou ter que relatar individualmente cada um deles. O primeiro é oriundo da Mariprev, acompanhamento do órgão ministerial, cumprimento do acordo ACUTC 3.817/2016, por parte do senhor prefeito do município de Mari, Antônio Gomes da Silva, e o não cumprimento por parte do senhor, da senhora Alcione Gambate de Souza, ex-gestora da autarquia municipal de Mariprev, tendo em vista que não foi comprovado o recolhimento da multa que lhe foi imputada. E, consequentemente, arquivamento dos autos, considerando que a multa já se encontra em fase de cobrança judicial, conforme informação da 4ª Vara da Fazenda Pública da capital. É o relatório ao Ministério Público. Nada a acrescentar, excelência. Pois não. Então é nesse sentido que voto. Declaração de cumprimento do item D do acordo pré-falado, não cumprimento do item B do mesmo acordo, por parte da senhora Alcione Gambate de Souza, e tendo em vista que a matéria já está judicializada, apenas dou conhecimento a esta Corte de que a matéria está na 4ª Vara da Fazenda Pública da capital para execução. A Câmara, aprovado por unanimidade. Processo seguinte. Perfeitamente, bem anotado e já anotado também. Doutor Renato Sérgio, por gentileza, para compor o quórum. Processo 14.317/2018, trata-se de uma denúncia encaminhada por interessado a propósito de possível prática do senhor Ricardo Pereira do Nascimento, prefeito do município de Princesa Isabel, considerando que não foi cumprido o acordo AC2-TC 765/2022 e resultou desse não cumprimento e multa ao ex-prefeito do município de Princesa Isabel, à época, o senhor Domingos Sávio Maximiano Roberto, multa de R$4.000. E os autos seguiram o trâmite normal para cumprimento a fim de executar essa cobrança, no caso, encaminhado ao Ministério Público Comum. A matéria foi examinada também pelo Ministério Público de Contas, desta feita pela procuradora Elvira Samara Pereira de Oliveira, que emitiu o parecer 1043/2024, opinando para que se recomende à atual administração do município de Princesa Isabel a adequação da situação legislativa relativa à gratificação especial concedida aos servidores daquele município, suspendendo a respectiva concessão até que se preencha a omissão legislativa denunciada. É nesse sentido que concluiu o órgão ministerial e é nesse sentido que vai o voto do relator. O doutor Manuel, como o senhor... Nada a acrescentar, excelência. Pois não. Então, o voto do relator é pelo conhecimento da denúncia, julgamento parcialmente procedente, declaração de não cumprimento do acordo 1616/2024, por parte de quem, na época, era responsável para dar esse cumprimento, recomendação à atual administração municipal de Princesa Isabel, que, conjuntamente com o Poder Legislativo Municipal, proceda à propositura à Comissão Legislativa respectiva e encaminha esta Corte para conhecimento e atualização do Banco de Legislação do TCE-BB. E retorno dos autos à Corregedoria para acompanhamento quanto à multa aplicada ao então gestor por meio do acordo AC2-TC 765/2022. É o voto do relator. Como a Câmara se pronuncia, Tocatão, estou nominando. Desculpe, doutor Renato. Pois não, então aprovado por unanimidade. E o processo do item 59,
2336/2022, que examinou a pensão vitalícia concedida à senhora viúva de militar da Polícia Militar da Paraíba, foi concedido prazo, por meio da resolução CUTC 34/2024, para que o comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba, Coronel Sérgio Fonseca de Souza, para, sob pena de multa, esclarecer se houve a reforma ex officio do servidor, então sargento, que veio a falecer, legando a respectiva pensão. Atendendo a essa determinação, a PMPREV e o Polícia Militar do Estado da Paraíba acostou documentos que comprovaram o cumprimento desta determinação, e esse entendimento também foi acompanhado pelo Ministério Público, parecer 1068/2025, da palavra do procurador Luciano Nato Farias. É o relatório ao doutor Manuel. Nada a acrescentar, excelência. Pois não. O voto do relator vai no sentido de que se declare cumprida a resolução CUTC 34/2024, julguem legal e concedam registro ao ato concessivo do benefício de pensão e determinem o arquivamento dos autos. A Câmara, aprovado por unanimidade. O do processo, doutor Fernando Casal? Já? Ô, doutor Casal, parabéns. Tá certo. Então, encerrada a pauta, faculta a palavra aos senhores membros. Nada a registrar. Agradeço a presença de todos e dou por aberta a sessão de distribuição de processos. Doutora Márcia. Temos 44 processos a serem distribuídos. 11 para cada relator. Perfeito. Agradeço a presença de todos, dou por encerrada a sessão e convocada para a próxima semana, a próxima sessão da Igreja Primeira Câmara. Muito obrigado a todos. Muito bom.